desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar.
Informativo Mundial das Missões. O acidente. O casal Roman e Olga estavam de férias nas cidades litorâneas do Mar Negro, quando bateram o carro. Roman perdeu o controle do veículo em uma curva e bateu em um carro de luxo dirigido por um homem chamado Musa. Como o casal estava com o carro alugado e sem seguro para terceiros, eles perceberam que teriam grandes problemas financeiros. Quando a polícia chegou, considerou Roman o responsável pelo acidente e logo Olga decidiu que precisava orar. Ela viu logo ali perto uma plantação de uvas e correu lá para orar. Ela clamou: "Por favor, Deus, nos ajude!" Logo alguém foi buscar Musa e o casal ficou ali na beira da estrada esperando o reboque. Ali na estrada, Roman e Olga perceberam que estavam tendo muitos atritos, em vias até de se divorciarem, e pediram perdão um para o outro. No dia seguinte, Musa se ofereceu para auxiliar o casal nos processos legais do acidente, e eles aceitaram. Roman e Olga ficaram na casa de Musa naquela semana, e o homem pôde conhecer melhor o casal. Musa ficou surpreso ao descobrir que o casal não comia carne e nem bebia álcool. O casal explicou que eles eram adventistas do sétimo dia, e isso fez Musa perguntar sobre as crenças dos cristãos. Após um tempo, Roman telefonou para alguns amigos, e eles se ofereceram para ajudar no que fosse preciso, inclusive financeiramente. Musa ficou impressionado com as amizades do casal e chorou. Ele não tinha amigos que se importavam assim com ele. Roman e Olga conseguiram pagar todas as despesas e enfim voltaram para casa depois de uma semana. No ano seguinte, o casal se apertou financeiramente para pagar a dívida, mas Deus proveu tudo o que eles precisavam. Olga agradece aquele acidente porque sabe que Deus restaurou o casamento deles e plantou a semente do Evangelho no coração de Musa. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir um prédio para a Escola Adventista Zaokskai, na Rússia, onde Olga estudou. Sejamos liberais. Quero desejar a você um feliz sábado. É com grande alegria que nós estamos aqui no templo. Nós temos aqui uma pequena equipe que está organizando essa transmissão para que você possa estar nos assistindo aí de sua casa por meio do YouTube, da nossa página no YouTube da Igreja Adventista Central de Ibiúna. E esse é o momento de nós estudarmos a lição da Escola Sabatina. Mas antes de nós entrarmos no estudo da lição desta manhã, eu quero pedir que você feche seus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos em Tua casa e também porque pessoas estão nos assistindo das suas próprias casas, mas nós sabemos que o Senhor também está lá, ó Pai, porque a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, eis que o Senhor estaria no meio deles. Que o Senhor possa nos abençoar, perdoar os nossos pecados, aumentar a nossa fé, estar com cada lar que está conectado a essa transmissão, estar também com aqueles que irão se conectar, e que nós tenhamos um sábado deleitoso, ó Pai, em Tua companhia. Que o Senhor possa agora abrir nossa mente e o nosso coração para aceitarmos a mensagem da lição da Escola Sabatina que nós iremos recapitular. São bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que têm a lição, que é o nosso manual de estudos da Bíblia, nós estamos na lição de número 6, lição da Escola Sabatina, você já conhece. Esse trimestre estamos estudando sobre o livro de Isaías. O título da lição é Isaías, consolo para o povo de Deus. Lição de número 6, que tem o título de Brincando de Deus. Se você não tem a lição, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 13, a mensagem da lição desta semana, o estudo da lição desta semana, está baseado no capítulo 13 do livro de Isaías,
e também no capítulo 14 do livro de Isaías. Se você não tem a lição, você tem também a oportunidade de acompanhar essa recapitulação na sua casa, através da Bíblia, através desses 2 principais capítulos do livro de Isaías. Embora o tema da lição esteja concentrado nesses 2 capítulos, o verso para memorizar, que é o verso principal da semana, ele está no capítulo 25, versículo 9. E eu vou ler para você, está aqui na lição, mas eu quero abrir aqui a minha Bíblia, capítulo 25, versículo 9 do livro de Isaías, onde está escrito assim: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Queridos, o assunto da lição dessa semana é algo que muitas vezes nós não damos muita importância. A lição vai falar um pouco sobre o orgulho dos reis da Babilônia. Também falando sobre o orgulho de Lúcifer no céu, quando ele era um anjo de luz, antes de ser lançado para a terra. O orgulho é algo que todos nós, embora a gente possa negar, todos nós temos um pouquinho. E o orgulho pode ser um perigo para as nossas vidas. O autor da lição, ele diz algo bem interessante na parte de sábado, na nossa recapitulação, e eu gostaria de ler rapidamente. Ele diz assim, esse problema é visto da pior maneira possível, nos que nutrem um orgulho espiritual, uma característica bastante lamentável em seres tão corrompidos, cuja salvação pode apenas ser encontrada nas obras de outro em seu favor. Olha, o orgulho é algo tão terrível em nossa vida, que nós não temos motivo nenhum para termos orgulho. Afinal, nós somos seres corrompidos, nós somos seres pecadores, nós estamos no lamaçal do pecado, e nada que eu e você faça pode nos garantir a salvação. A salvação ela é única e exclusivamente pela obra de outro. Quem é esse outro? Jesus Cristo, que morreu no meu e no seu lugar para nos darmos a vida, e a vida eterna. Então não adianta eu e você queremos nos orgulhar daquilo que nós temos, ou daquilo que nós fazemos, ou daquilo que nós somos. Aliás, o nosso sentimento tem que ser, na realidade, o oposto do orgulho. Tem que ser de vergonha pelo aquilo que somos, pelo pecado que temos, pelas características deste mundo do pecado que colocamos dentro do nosso ser, do nosso coração. O orgulho é algo extremamente perigoso, porque a Bíblia menciona que Satanás, quando ele encheu de orgulho, ele almejou a posição de Deus, quando ainda era Lúcifer, era o anjo de luz, ele almejou a posição de Jesus. E o orgulho de Lúcifer é o início, é o princípio de toda a decadência dessa raça humana que está mergulhada no pecado, e essa raça humana tem eu e você. Nós estamos contemplados com esse lamaçal do pecado, ou fazemos parte desse lamaçal do pecado. Por isso que o autor diz o seguinte: o orgulho espiritual é uma característica lamentável em seres corrompidos como nós, cuja salvação pode apenas ser encontrada nas obras de outro em seu favor. No capítulo 13 de Isaías, versículo 1, Isaías se apresenta como tendo uma visão, e é muito interessante esse capítulo. E ele diz assim, o versículo 1 do capítulo 13: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. No tempo que Isaías recebe essa visão, o reino que era vamos dizer assim, o reino principal do mundo não era o reino babilônico. Quem vê essa visão de Isaías, até mesmo o próprio Isaías, talvez não tenha entendido muito bem porque a visão se tratava de Babilônia. Porque Babilônia não era o reino principal, não era o império mundial. Aliás, queridos, quem vê a visão de Isaías, quem ouve essa visão de Isaías, antes de Babilônia assumir o reinado, podia estar pensando assim: Isaías está ficando louco. Babilônia não vai ser o império mundial. E também quem vê a visão, quem ouve ou quem lê a visão de Isaías durante o reino babilônico,
também poderia dizer assim: Isaías está ficando louco, esse reino babilônico não vai terminar nunca. Mas a verdade, queridos, é que todas as profecias que Deus concede aos seus servos, aos profetas na Bíblia, elas se cumprem. Elas se cumpriram e elas continuam se cumprindo. O reino babilônico, então, tem uma ascensão. A lição vai dizer, e a história também, que a Babilônia tornou-se o grande império mundial, e após se tornar o grande império mundial, Babilônia tem uma queda. Babilônia perde o seu poderio, e não foi um poder assim muito extenso. A parte de domingo, eu estou acompanhando a lição na parte de domingo, você que tem a lição pode acompanhar comigo. No final do último capítulo, a lição diz assim, olha: durante grande parte do ministério de Isaías, a Assíria dominou a Babilônia. A partir do ano de 728 a.C., quando Tiglat-Pileser III tomou Babilônia e foi proclamado seu rei sob o nome de Pulu, ou Pul, os reis assírios retomaram a Babilônia diversas vezes. Ou seja, a Babilônia foi diversas vezes conquistada pela Síria. No entanto, que o rei sírio, ele se torna também o rei da Babilônia. Mas a lição vai dizer no finalzinho, as últimas duas linhas: contudo, ela acabaria se tornando a grande superpotência da região, o poder que destruiria o reino de Judá. Embora a Síria, nesse momento que Isaías recebeu a visão, fosse o grande poder, o grande império mundial, a Babilônia, anos mais tarde, ela se tornaria esse poder. E antes de Babilônia se tornar esse grande poder, Isaías já recebe a visão dizendo que Babilônia iria ser destruída, antes dela ser uma potência. E é interessante, queridos, que a decadência da Babilônia, ela tem um motivo que a lição chama muita atenção, e nós já comentamos aqui. O orgulho dos reis da Babilônia, o orgulho babilônico era algo extremamente, como eu posso usar uma expressão, era extremamente grande. Eles tinham um orgulho assim, temível, por conta do poder, da soberania, da glória de Babilônia aqui na terra. A lição vai dizer, queridos, que a Babilônia então chega ao fim do seu império quando um rei persa chamado Ciro dominou a Babilônia, e Babilônia se torna um império de ruínas. A lição vai mencionar também que hoje alguns moradores iraquianos moram em partes do antigo local, mas não reconstruíram a cidade. Babilônia foi dominada por Sírio. Nós conhecemos a profecia ali de Daniel, tem um paralelo. A profecia de Daniel mostra que Babilônia seria o império. Após o império babilônico viria os medos e os persas. O rei Ciro da Pérsia, então, ele dominou a Babilônia. E é interessante que Babilônia, então, passou a ser um reino, passou a ser um império em ruínas. E as ruínas da Babilônia permanecem até os dias de hoje. Isaías 13, ele dramatiza a queda da Babilônia como um juízo divino. Ele vai dizer assim, olha, como nós já lemos, recebeu Isaías uma visão contra a Babilônia. Há no capítulo 13, algumas mensagens, uma linguagem assim forte sobre como seria a destruição de Babilônia. E esse mesmo capítulo você pode encontrar um paralelo entre a destruição de Babilônia lá para o ano 725 a.C., como você pode também encontrar um paralelo em relação também à volta do Senhor Jesus, à destruição daqueles que não serão salvos, à destruição dos ímpios, como a Bíblia diz. É algo terrível. Versículo 9 de Isaías 13, por exemplo, o autor diz assim, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Olha que linguagem forte. Vem o dia do Senhor, dia de ardente furor.
para converter a terra em assolação. É o que diz Isaías, se referindo à questão babilônica também, e essa mensagem dá para se fazer um paralelo relacionado ao fim dos tempos com a volta do Senhor Jesus na destruição dos ímpios. Em 539, quando Ciro conquistou Babilônia para o Império Medo-Persa, a cidade perdeu sua independência para sempre. Em 482 a.C., Xerxes I reprimiu brutalmente uma revolta de Babilônia contra o domínio persa. Ele removeu a estátua de Marduk, o deus principal, e parece ter danificado algumas fortificações e templos. A história vai mencionar que a situação ficou tão feia para a Babilônia, quando os persas invadiram a Babilônia, tomaram o poder Babilônia, que eles removeram a estátua do deus que eles cultuavam, o deus Marduk, o deus principal dos babilônicos. A lição vai dizer também, e a história comprova, que Alexandre o Grande tomou sem esforço Babilônia dos persas. Apesar de seu, já no ano 331 a.C., apesar de seu esmero sonho de fazer de Babilônia sua capital oriental, a cidade declinou ao longo de vários séculos. E hoje continua a região onde era o Império Babilônico, continua ali com alguns moradores, como eu já mencionei, mas a cidade não foi reconstruída. Aliás, ela continua em ruínas. Tem uma pergunta na lição de segunda-feira, lá no finalzinho. Claro que você não vai poder responder aqui, né? Infelizmente, ainda nós estamos em meio à pandemia, o templo está fechado para o culto aqui, estamos apenas realizando a transmissão. Mas é interessante essa pergunta, né? Diz assim, olha, quero que você reflita aí na sua casa. Imagine que uma pessoa que vivesse em Babilônia, no auge de sua glória, tivesse lido essas palavras de Isaías 13. Particularmente Isaías 13, 19 a 22. Você pode ler aí se você ainda não leu. Essas palavras teriam soado como tolas e palavras impossíveis. Talvez o babilônico que lesse Isaías no auge da glória babilônica, ele poderia imaginar assim, Isaías está ficando louco, isso aí é impossível. Quais ainda outras profecias não cumpridas parecem tolas e impossíveis para nós hoje? Talvez você está ouvindo falar da volta de Jesus, eu não sei quanto tempo você tem de cristianismo, não sei quanto tempo você tem de igreja, talvez você já está há 30, 40, 50 anos, talvez, ouvindo falar que Jesus vai voltar. E quando a gente fala que Jesus vai voltar, algumas pessoas não entendem, outras pessoas satirizam, as pessoas tiram sarro, não sei, mas profecias que pareciam ser possíveis, ser cumpridas, como o fim do Império Babilônico, esse grande império mundial, se cumpriram. E algumas profecias que parecem ser impossíveis para nós hoje, elas também vão se cumprir. Por isso nós não podemos ser tolos a ponto de rejeitá-las. Nós temos que confiar nas profecias que estão na Bíblia, nós temos que confiar na palavra de Deus. Já no capítulo 14, eu estou na terça-feira, na lição da Escola Sabatina, você que está acompanhando aí, nossa lição é bem resumida, nosso culto também é resumido nesse tempo de pandemia, então eu já vou ser um pouco mais rápido aqui. Fala sobre a queda do rei do monte. E é interessante, no capítulo 14, eu quero que você leia comigo aí na sua Bíblia, na sua casa, capítulo 14, versículo 12, diz assim, olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Isaías está falando da queda da Babilônia, e aí ele faz um paralelo com a queda do anjo Lúcifer. Se você for ler, diz assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Nós sabemos que nos livros proféticos a palavra estrela se refere também a anjos. No versículo 13, ele continua, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías usa essa expressão, esses 3 versículos, dentro do contexto que ele está se referindo sobre o orgulho babilônico. Ele está dizendo, olha, Babilônia, você hoje ainda não tinha, né, mas você vai ter um grande poder, mas você vai cair, a sua decadência é certa. E ele vai se referir justamente
pela questão do orgulho que brotou no coração de Lúcifer. O autor da lição, em um determinado trecho, agora eu não consigo localizar aqui, mas eu vou encontrar, ele vai dizer que o mesmo poder que interferiu em Babilônia, interferiu em outros reinos também. E esse poder é o poder do orgulho, é o poder de Lúcifer, é o poder do diabo, de Satanás. Ele que instituiu esse orgulho dentro do coração dos reis babilônicos. O autor da lição diz assim, os reis babilônicos não sofriam de autoestima. Aliás, eles tinham uma autoestima muito elevada, até a ponto de ter aspirações tão grandes de ser semelhante ao Altíssimo. Embora os reis alegassem ter fortes relações com os deuses, eles eram supervenientes a eles. Isso era dramaticamente demonstrado todos os anos no 5º dia do festival do Ano Novo de Babilônia, no qual o rei era obrigado a remover suas insígnias reais antes de se aproximar da estátua de Marduk, a fim de que sua monarquia pudesse ser reafirmada. Assim como Isaías 14, há um paralelo com Ezequiel capítulo 28, que ele identifica a audácia e a arrogância dos governantes. A descrição desse texto também ultrapassa um monarca terrestre, e a mira de Deus fica mais nítida, e o orgulhoso soberano estava no jardim do Éden. Era um querubim ungido, cobridor, guardião, estava no monte santo de Deus, foi perfeito desde o dia que havia sido criado, até que se achou pecado nele. Foi expulso do céu e acabara sendo destruído pelo fogo. Isaías capítulo 28, versículo 12 a 18, fala também sobre essa questão, referente ao diabo, referente a Satanás, que o orgulho fez com que ele fosse expulso do céu, e o orgulho dos reis da Babilônia também fez com que esse império perdesse o seu poder, com que esse império fosse destruído. Na parte de quarta-feira, o título da lição é A Porta dos Céus. Babilônia, o nome Babili, na língua babilônica, significa a porta dos deuses. E é interessante que a lição faz esse paralelo. Na Bíblia, há uma história em que Jacó, ele tem um sonho em que ele vê uma escada que ligava a terra e o céu. E Gênesis capítulo 28, versículo 17 diz assim: este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A casa de Deus é a porta dos céus. Então, Jacó tem essa visão que ele vê uma escada que descia do céu ligando até a terra. Agora, a Babilônia, eles queriam ligar a terra ao céu, não o céu à terra. O que isso significa? Pelos próprios dons ou pelas próprias habilidades, pelas próprias virtudes deles, eles achavam que eles poderiam conquistar o céu, quando na verdade nós só podemos conquistar o céu por meio das virtudes do próprio Deus, que enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Existem muitas pessoas por aí, existem muitos movimentos por aí, pregando essa capacidade do ser humano de conquistar o céu, essa capacidade do ser humano de herdar a salvação, de conquistar a salvação por méritos próprios. Nós não podemos ser salvos por nossas obras. Paulo vai dizer lá em Efésios que nós não somos salvos pelas obras. Ele diz que mediante a fé, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2, é um texto bem conhecido, eu vou localizar aqui na minha Bíblia, que nós precisamos ter ciência disso. Capítulo 2, versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé que não vem de nós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos por obras. Não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, mas é por aquilo que Jesus já fez. Eu preciso aceitar esse sacrifício de Jesus, não pelos meus méritos. O orgulho, muitas vezes, nos coloca em uma posição que a gente pensa assim, olha, eu sou um cristão assim,
impecável. Claro que estou fazendo uma analogia. Eu sou um cristão impecável, então eu vou para o céu. Nós não somos, nós somos pecadores. A nossa salvação, ela é mediante a graça. Os babilônicos, o orgulho deles, fazia com que eles quisessem conquistar o céu. Nós temos lá desde o início, lá do Gênesis, em que os babilônios constroem a Torre de Babel, aquele lugar que ficou conhecido como confusão, e a Bíblia faz um paralelo, é interessante, Babel, Babilônia, e na época tinha Salém, que era a cidade de Jerusalém, Salém, Jerusalém, Nova Jerusalém. Esses dois paralelos, um positivo, outro negativo, eles percorrem toda a Bíblia. E lá em Apocalipse vai dizer assim, caiu a grande Babilônia. O nome de Babilônia aparece no livro de Apocalipse também com muita frequência, sempre com algo distante de Deus, porque Babilônia representa o orgulho, Babilônia representa a pessoa achar que ela pode, pelos próprios meios, conquistar o céu, pelos próprios meios conquistar o perdão, achando que eu e você podemos fazer alguma coisa para que a gente herde a bênção de Deus, esquecendo que o amor de Deus, ele nos oferece a misericórdia e a graça, que é isso que nós temos que buscar do Senhor. Então, a porta do céu em Betel e a porta dos deuses em Babilônia eram maneiras opostas de alcançar o reino divino. A escada de Jacó se originava no céu e foi revelada de cima por Deus, mas a Babilônia, com suas torres e templos zigurates, foi construída por homens a partir da terra. Essas maneiras opostas representam caminhos contrastantes para a salvação. Graça iniciada por Deus em contraste com as obras humanas. Justamente isso que eu disse. É a graça que nos salva, não são as nossas obras. Por mais do que a gente possa ser pessoas que nos consideremos boas, nós sabemos que Jesus, assim, ninguém é bom, só há um, e não somos nós. A lição diz algo interessante, eu quero ler aqui para finalizar essa parte de quarta-feira, passar para quinta-feira rapidinho. Diz assim, olha, toda religião falsa, incluindo o legalismo e o humanismo secular, está apoiada no orgulho do modelo de Babilônia. Para contrastar as duas abordagens, você pode ler Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, que fala a respeito da parábola de Jesus acerca do fariseu e do publicano, onde ele fala a respeito da humildade. Quando Jesus, uma pessoa que demonstrava humilde, tem um verso que diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, manso e humilde de coração. A Bíblia mostra essa característica de Deus, de mansidão, de humildade, ela contrasta com Babilônia, do orgulho, do diabo do orgulho, e a pessoa do próprio eu, a pessoa que enfatiza essa autoestima, querendo ser semelhante ao próprio Deus. Na parte de quinta-feira, a boa mensagem, ou a principal mensagem que temos da lição da escola sabatina é que a vitória final será de Sião. Capítulo 24 de Isaías a 27 descreve em escala mundial a derrota dos inimigos de Deus e a libertação do povo de Deus. O que nós temos de esperança, nosso tempo já está avançado, é que a vitória final ela é do povo de Deus. A vitória final é do Senhor. A vitória final é que o Senhor vai voltar para nos buscar. E nós viveremos em uma nova terra. Isaías vai vai descrever esse evento dizendo que a vitória final é de Sião. O autor da lição diz assim, semelhantemente em Isaías 24, a visão do profeta vai além das condições com as quais ele estava familiarizado até o tempo em que a lua ficará corada de vergonha e o céu se envergonhará quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Que nós possamos nos apegar a esta promessa. O reino babilônico já passou, o reino medo-persa surgiu, depois o reino da Grécia, depois o romano,
E nós estamos vivendo aí grandes potências mundiais hoje, essa briga, né, entre duas grandes potências que nós podemos dizer, entre Estados Unidos e China. Mas o que nós temos que nos apegar é na certeza de que a vitória final ela é do Senhor. Nós estamos no pé da estátua, para aqueles que conhecem a profecia de Daniel. Nós estamos no pé da estátua. Em breve, a pedra que é Jesus vai derrubar toda a estátua e nós veremos a vitória final de Sião. Que eu e você possamos nos preparar para esse dia. Nós vamos ouvir uma mensagem musical e após a mensagem musical nós faremos uma oração. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu saíres, Consolador, mora das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença, seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu saíres, Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença, seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador.
não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu saíres, Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti, longe de ti. Amém. Aí mesmo da sua casa, feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelo estudo da palavra que nós tivemos durante essa semana, por meio do guia da Escola Sabatina. E o Senhor continue nos dando forças e ânimos para estudarmos a Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor fala conosco quando nós estudamos a Bíblia e que nós possamos ter o Espírito Santo, ter este Consolador para nos apegarmos, lermos, estudarmos e estarmos mais perto de Ti também. Permaneça conosco agora na segunda hora, no restante deste culto de adoração a Ti, que o Senhor possa usar o mensageiro também, são bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu aprendi a orar com minha avó. O tempo todo, onde quer que estivesse, preparando suas receitas, lá estava ela conversando com Deus. Sempre havia motivos. Ela dizia que a oração é um encontro pessoal com Deus, um contato direto com aquele que é a fonte da vida eterna. Então eu aprendi que na oração o mundo entra em pausa. E a respiração da alma é ouvida. Que a oração é a ponte que nos conecta a Deus e aos nossos semelhantes. Que orar é andar na companhia do Criador da vida, aquele que conhece os desejos mais profundos do nosso coração, e esperar, confiar, mesmo quando não ouvimos nenhuma resposta. Às vezes, o silêncio de Deus parece até uma maneira de nos ensinar a persistir. E eu continuo orando. Porque talvez a oração tenha sido a maior herança que a minha avó deixou. Na verdade, eu tenho certeza que é. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Feliz sábado. Só ressaltando, então, os 10 dias de oração do dia 18 a dia 27 de fevereiro. Não deixe de participar. Isso faz muito bem para a gente. Outro anúncio que temos, pessoal, estipulamos uma data para poder recolher os nomes de voluntários para participar no som. Então, estamos recolhendo, estamos aceitando voluntários até o dia 20 de fevereiro. Tá bom? E a partir do dia 20, com os nomes que a gente conseguir, vamos falar então a data dos treinamentos, os 4 dias de treinamentos que vamos ter. Tudo bem? Então, homens e mulheres podem mandar o nome para a gente lá no meu número, está aparecendo na tela certinho. Só mandar uma mensagem para mim, eu anoto seu nome aqui, e aí, quando tivermos mais informações, a gente avisa todo mundo. Muito obrigado, feliz sábado e um bom restante de culto a todos.
te sente sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Bom dia e bom sábado a todos, né? A você que está em casa também, eu os convido, se possível, se ajoelhar, vamos ter um momento de oração ao nosso Deus. Santíssimo Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós, diante de tanta agonia, Senhor Deus, nessa pandemia, Pai querido, o Senhor tem estado ao nosso lado, Pai. Vem nos abençoar, Senhor Deus, nesses momentos de aflição, Pai querido. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Sabemos que muitas coisas irão acontecer, mas o Senhor não abandonará seus filhos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor Deus. Pai querido, esteja conosco, Senhor, mais esse sábado. Abençoa cada família, Senhor Deus. Conforta o coração daqueles que perderam amigos, perderam parentes, Senhor Deus, nessa pandemia. Que o Senhor esteja confortando, abençoando o coração de cada um, Senhor Deus. Sabemos que em breve Jesus voltará, ó Pai querido, e que o Senhor nos prepare, Pai, nos deixe atentos a todas as coisas que vão acontecer, Senhor Deus, para que naquele dia especial nós possamos ter um encontro com Cristo Jesus. Obrigado mais uma vez, Senhor. Abençoa-nos agora e sempre, é o que te peço, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Provai e vede. História de hoje, SOS Beirute. No dia 4 de agosto de 2020, uma série de explosões ocorridas no porto de Beirute, capital do Líbano, destruiu grande parte da cidade, deixando pelo menos 180 mortos e mais de 6.000 feridos. Além disso, 178 escolas sofreram danos severos, assim como aproximadamente 80 estabelecimentos de saúde,
entre hospitais e postos de atendimento primário, cuja estrutura impediu prestar auxílio em meio à emergência. Foi uma grande tragédia para esta cidade que já enfrenta muitas dificuldades econômicas, política e também luta contra a pandemia da Covid-19. Como ADRA, nós respondemos rapidamente a esta emergência. Usamos nossos voluntários para levar água àqueles que estavam atendendo, aos bombeiros que estavam atendendo a emergência. Também distribuímos comida na região do Porto. Além disso, estamos apoiando a 1.000 famílias com cartões de alimentação para os próximos 4 meses e também estamos ajudando a mais de 470 famílias com uma ajuda financeira para que elas possam fazer pequenos reparos nas suas casas que foram afetadas pela explosão. Mas não é só isso, também estamos trazendo 2 containers de material médico para apoiar 2 dos hospitais mais afetados aqui na cidade de Beirute. Há muito trabalho por fazer e a ADRA vai continuar trabalhando. Pessoas capacitadas da agência a nível mundial foram até Beirute para auxiliar na coordenação das ações de ajuda humanitária que já estavam sendo oferecidas. Eu quero aproveitar esta oportunidade para reconhecer e também agradecer o apoio da Divisão Sul-Americana, da Rede Novo Tempo de Comunicação, que está apoiando a nossa campanha aí no Brasil, Juntos pelo Líbano. E é claro, eu não posso esquecer de você, aquele que está doando e que está orando também para que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui no Líbano, aqui na cidade de Beirute. Eu quero deixar com você um texto da Bíblia, está na carta de 1 de João, no capítulo 3. Olha só o que o apóstolo diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E olha o convite do apóstolo: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Todo o apoio oferecido aos nossos irmãos do Líbano somente foi possível graças às doações dos nossos voluntários. E se você deseja fazer parte deste lindo grupo que faz a diferença na vida de muitas pessoas ao redor do mundo, fica aqui o convite para apoiar o trabalho da ADRA através de suas doações. Provai e vede. Agora os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem.
crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que bom saber que vocês estão aí para juntos ouvirmos mais uma história. Vocês já ouviram falar em Ellen White? Hoje eu quero contar sobre uma situação que aconteceu em sua vida. Ellen tinha 9 anos. Ellen tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. Certo dia, Ellen e sua irmã e mais uma amiga estavam voltando da escola. Elas estavam conversando e brincando, quando uma garota má começou a xingar e brigar com as meninas. A garota começou a correr atrás de Ellen, sua irmã e sua amiga. Ellen então olhou para trás e a menina jogou uma pedra que atingiu o seu rosto. Ellen caiu no chão desmaiada. A irmã e sua amiga levaram Ellen até sua casa. Ellen ficou por muitos dias em uma espécie de coma, dormindo. O seu rosto estava todo deformado. Quando o pai de Ellen chegou de viagem, ele não a reconheceu, pois seu rosto estava muito diferente. A menina também estava pálida, pois havia perdido muito sangue. Infelizmente, a pedrada afetou toda a sua vida. Ellen ficava com as mãos trêmulas. Ela tinha dificuldade de ler, pois quando lia, as letras se embaralhavam. Ellen tentou voltar à escola, mas foi muito difícil. Foi quando sua mãe tornou-se sua professora. Sabem, crianças, foi um verdadeiro milagre Ellen não ter morrido. Deus cuidou dela em todos os momentos. E Deus escolheu Ellen para ser a sua mensageira, para falar do amor dele para muitas pessoas. Deus também pede que nós falemos a respeito do seu amor para todas as pessoas. Deus nos chama para espalhar a sua mensagem e Deus chama cada um de nós mesmo da forma que somos, pois Ele quer que nós falemos do seu amor para os outros. Ah, e que tal nessa semana você escolher alguém para falar sobre Deus? Na Bíblia, encontramos um recado muito especial. Ele está escrito no livro de 1 João, capítulo 4, verso 18, e diz o seguinte: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos porque o amor afasta o medo. Nós queremos estar próximos do Senhor e queremos falar do seu amor para as outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali
tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Amém.
Primeiramente, gostaria de dizer feliz sábado a todos os irmãos, aos irmãos que estão presentes aqui na igreja, aos irmãos também que estão em casa assistindo o culto de forma online. Agradecer o convite do irmão Rafael aí, pela oportunidade de estar pregando aqui na igreja. E a gente estava até conversando ali, eu e o Delmer, né, quão difícil está esse momento, quão diferente é, né, essa questão da pandemia. A gente está aqui na igreja, a gente era acostumado a estar aqui no culto, lotado, né, a igreja, às vezes não tinha nem lugar para sentar, ficava todo mundo juntinho, espremidinho, agora a gente vê a igreja vazia assim. Mas, se Deus quiser, logo a gente já vai estar tendo os cultos normalmente, de volta aí, podendo louvar o nome de Deus. Nessa manhã, então, eu vou estar refletindo um pouquinho com os irmãos, um personagem bíblico que eu conheci ele aí essa semana. Sinceramente, não conheci esse personagem, não é um personagem tão conhecido. E é o seguinte, antes de a gente estar entrando na história dele, primeiramente, assim, geralmente quando a gente inicia, né, o ano, uma das motivações que a gente tem é iniciar o nosso ano bíblico. E a gente começa, né, geralmente começa o ano bíblico de forma bem ativa, né, lendo aí os primeiros livros, Gênesis, Êxodo. Aí, conforme vai passando, às vezes vai dando aquela preguiça, um pouquinho de quando chega mais no meio. E quando chega num livro específico da Bíblia, dá um pouquinho mais de preguiça de estar lendo. Esse livro é o livro de Crônicas, 1 Crônicas. Para quem quiser dar uma olhada, lá no livro de Crônicas, se você observar o livro de Crônicas, o 1 Crônicas, né, do capítulo 1 até o capítulo 6, basicamente, se você for ler esses 6 capítulos, ele envolve só nomes, né? É filho não sei de quem, pai não sei de quem, descendente não sei de quem, irmão não sei de quem. Então, assim, tem um monte de nome. Ainda algumas pessoas falam, né? Se você procura um nome para um filho ou para uma filha, você pode encontrar nesse capítulo aí de Crônicas bastante nomes. Então, tem bastante sugestões aí de nomes para filhos e filhas. Então, assim, é muita questão de nome. Então, não tem muita história. É mais a questão de apresentando, então, os descendentes de Judá e de outras tribos. Só que, na verdade, são 2 versículos que chamam a atenção nesses primeiros capítulos. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo aí a Bíblia em 1 Crônicas 4, então, capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10. Então, como eu falei para os irmãos, esse capítulo ele vem falando sobre vários personagens bíblicos. Ele vem citando, né? Filho, teve tantos filhos e assim por diante. Só que nesses 2 capítulos, capítulo 4, na verdade, nesses 2 versículos, né, o capítulo 4, versículo 9 e 10, ele vem frisando sobre um personagem. Esse personagem ele se chama Jabez. Tá bom? Algumas pessoas falam Jabez, mas eu estava dando uma olhada na pronúncia correta, é Jabez, né? E Jabez, então, era uma criança, né, na época. E a gente vai estar lendo, então, esses 2 versículos aí para conhecer um pouquinho da história de Jabez. Versículo 9, então, fala assim, ó, Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabez orou a Deus de Israel, abençoa-me e aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. A gente fica refletindo, né? O que determinou esse trecho da Bíblia ser destinado a um personagem, sendo que, se você for ler todos os outros versículos aí, ele cita o personagem, mas ele não fala nada, como que era o personagem, se era temente a Deus, se era ímpio. E o personagem Jabez, são 2 capítulos aí que falam um pouquinho. Claro que não dá para a gente conhecer muito sobre a história de Jabez, mas a gente vai estar refletindo nesse momento aí sobre esses 2 capítulos. Primeira coisa que a gente pode notar aí em relação ao capítulo 9, é que Jabez era o personagem mais respeitado da sua família. Então é a mesma coisa, ele tinha os irmãos dele, provavelmente, só que ele era aquele irmão que se destacava. Então dava para ver que ele era bastante temente a Deus e honrava o nome de Deus. Segundo detalhe aí também que é bastante importante em relação a
a Jabez é que o significado do seu nome. Por quê? Porque antigamente a pessoa era definida pelo povo por justamente o significado do seu nome. Podemos até ver na Bíblia alguns personagens que tinham o significado do nome citados. Alguns personagens, como Isaac. Isaac, o significado do nome era riso. Tá bom? Provavelmente aí, por justamente ele andar sorrindo. Um também que era bem conhecido é o personagem Jacó, que o significado do nome é enganador. E todo mundo sabe aí como que foi a história de Jacó, né? Que ele enganou o seu irmão Esaú aí para poder ficar com a bênção do seu pai. E até depois Deus acabou trocando o nome de Jacó para Israel, né? Que significa aquele que reinará com Deus. Então o significado do nome tinha muita importância. Porque dependendo do significado do seu nome, o povo acreditava que era uma consequência que ia acontecer na sua vida. E imagina a vida de Jabez, os seus amigos, né? Ele chega lá, ia para se apresentar para um grupo lá, falando, ó, meu nome é Jabez. E qual que era o significado de Jabez? Se a gente olhar aí no final do versículo 9, fala assim, ó, o significado era, com muitas dores o dei à luz. Alguns significados também falam assim, aquele que traz dor. Então imagine, né, você andar com uma pessoa, se você acreditava que o nome era a consequência da vida da pessoa, você andar com uma pessoa que o significado do nome é aquele que traz dor. Muitos, com certeza, não iam querer andar ao lado de Jabez, né? Porque imagine, você andar ao lado de uma pessoa que traz dor. Ninguém vai querer andar ao lado de uma pessoa que traz dor. Então Jabez sofria muito. Eu tenho certeza que quando ele estava na escola, ele sofria muito bullying dos seus amigos, né? Porque ninguém ia querer. Quando ele falava o nome, todo mundo sabia o significado, todo mundo ia tirar sarro dele, né? Tirar sarro, humilhá-lo, justamente por essa questão do nome. Então ele sofreu bastante em relação a essa questão do seu nome. Outro detalhe sobre Jabez. Como esse versículo aí ele é bem curto, ele também não cita a questão do nome do pai de Jabez. Alguns historiadores dizem que talvez Jabez não tinha pai, ele foi criado apenas pela sua mãe. Então ele foi abandonado pelo pai. Então, outro motivo também para acrescentarmos aí o sofrimento à vida de Jabez. Jabez, ele em relação às outras crianças, né, se você ver, ele teve uma vida mais difícil, né? Então é bem provável aí que a vida dele foi bem difícil em relação à vida das outras crianças, justamente pela questão do seu nome e é justamente a questão de não ter pai. Outro detalhe também que a gente vai estar refletindo nessa manhã é justamente no capítulo 10. O capítulo 10, ele mostra assim a oração. E essa oração é uma oração muito famosa, né? É a famosa oração de Jabez. Muitas pessoas têm dificuldade na questão de orar. E eu também, vou ser sincero com os irmãos, também sinto bastante dificuldade na hora de orar. Porque a gente vai orar muitas vezes, conforme a gente vai orando todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia, é normal, né? A gente está repetindo a oração. E parece que a gente fica naquele sistema automático, né? Vai repetindo. Ah, Senhor, abençoa, cuida da gente, protege de todo mal. E assim por diante. De tanto a gente está orando todos os dias, às vezes falta um pouquinho de criatividade para a gente estar orando, né? Pedindo coisas novas para Deus. E essa oração de Jabez é bastante interessante quando você começa a analisar cada frase, né, que ela diz. Essa oração aqui, na verdade, ela está sendo dividida em 4 frases. E a gente vai estar analisando de forma rápida aí essas 4 frases dessa oração. A primeira frase que a gente vai estar analisando é a seguinte frase. Então o verso 10 fala assim, né? Jabez orou a Deus de Israel. Ok. O começo da oração. Abençoe-me e aumente as minhas terras. No caso aí, eles estão classificando essa primeira frase como 2 frases, separando em 2 partes. Primeiro, a questão de que ele fala, né? Abençoe-me, e a segunda parte que ele fala, aumente as minhas terras. Mas a gente consegue fazer uma ligação entre essas 2 primeiras frases aí. A ligação é a seguinte, irmãos, é que o que tem de diferente, né, dessa oração? Por que essa oração, podemos dizer que ela é tão abençoada, se é uma oração parece que comum? Porque quando a gente vai fazer oração, a gente fala, Senhor, primeira coisa, abençoe a nossa vida. Senhor, se a gente está planejando alguma coisa, Senhor, ajude-nos a conseguir algo, né? Então parece ser algo bem comum, mas na verdade não é.
Por que não é? Porque essa frase aí que fala abençoe-me, Jabez, na verdade, ele não estava só orando naquele momento, ele estava suplicando. Porque, como eu disse no começo da introdução aqui do nosso sermão, ele sofreu bastante na vida. Então, é a súplica. E o sofrimento vinha tão grande, como se os irmãos lerem o livro anterior a Crônicas, vão ver que eles estavam vindo justamente da escravidão da Babilônia. Então, a vida de Jabez tinha sido uma vida muito sofrida. Então, nesse momento, ele pediu: Deus, abençoe-me. Eu preciso de uma bênção especial. Não é uma bênção comum. Então, ele suplicou a Deus que Deus abençoasse ele de forma muito grandiosa. E, além disso, ele pediu justamente: aumente as minhas terras. Tá bom? Só que tem um detalhe em relação a essa questão de aumente minhas terras. Você fala assim, então o Jabez era orgulhoso, né? Porque ele queria ser mais rico do que ele é. Porque naquele tempo, quanto mais terra se tinha, mais rico você era. Então ele queria ser mais rico, no caso. Na verdade, ele queria essas bênçãos por quê? Alguns trechos aí envolvendo a história de Jabez, né, algumas pesquisas que fizeram, contam que ele queria essas bênçãos para poder ajudar outras pessoas. Tá bom? Mas, assim, um detalhe muito importante em relação a essas bênçãos é o seguinte, é que ele não queria as bênçãos apenas para ajudar, porque ele já ajudava as pessoas. Um erro muito comum que acontece entre nós, eu estava até dando uma olhada aí nessas últimas semanas, né, conforme a gente ficou mais tempo um pouco na casa, alguns vídeos que envolviam essa questão da ajuda, né? Acho que os irmãos já puderam, quem acessa aí as redes sociais, já conseguiram ver aí vídeos no Facebook, no YouTube, em relação a pessoas ajudando outras pessoas, né? O pessoal vai lá, filma, vai lá ver uma pessoa no semáforo, vou lá e ajudo. Vou lá e compro todas as mercadorias da pessoa. Ou vejo uma pessoa que está passando necessidade, vou lá e ajudo. Muitas dessas pessoas realmente estão lá para ajudar, mas algumas dessas pessoas fazem aquilo só para a questão de estar ganhando mais seguidores, de estar ali ganhando mais, vamos dizer, dinheiro, justamente porque ela filmando, vai ter mais pessoas assistindo, ela vai estar ganhando dinheiro, e não fazem de coração. A gente percebe também que tem algumas pessoas que realmente fazem de coração. Mas o que mais impressiona nessa questão desses vídeos é quando a gente vai ler os comentários das pessoas. Algumas pessoas criticando, outras elogiando, e algumas pessoas dizendo assim, como eu queria ter dinheiro para estar ajudando dessa mesma forma. Só que é o seguinte, irmãos, o que a gente tem que pensar é o seguinte, até tinha uma história que fala assim, dois amigos, né, conversando. Um amigo pergunta para o outro, se você tivesse 10 carros, você me dava um? O amigo responde, óbvio que eu te dava, né? Tendo 10 carros, eu te dou um. Ele falava assim, se você tivesse 10 casas, você me dava uma? O amigo responde de novo, com certeza. E se tivesse 10 motos, você me dava uma? Dava até 2, porque eu tenho 10, né? Daí o amigo pergunta, então, e se você tivesse 10 camisetas, você me daria uma? O amigo, nesse momento, falou, não, se eu tivesse 10 camisetas, eu não te daria uma. Aí o amigo, por que não? Por que o carro, a moto e a casa você me daria, a camiseta não? Daí o amigo responde, porque as camisetas eu tenho, e o carro e a casa e a moto eu não tenho. Então é isso que a gente baseia. Porque a pessoa, ela simplesmente, ela diz, se eu tivesse dinheiro, eu ajudava. Sinceramente, irmãos, com uma condição razoável, tá bom? De razoável, a maioria das pessoas tem. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, que não é se a gente tivesse dinheiro a gente tem que ajudar, a gente tem que ajudar com aquilo que a gente tem. É claro que muitas vezes a gente não pode pegar R$1.000 e dar para uma pessoa carente, mas quem sabe a gente pode ajudar com o pouco que a gente tem. Então, essa história de Jabez nos ensina justamente isso, porque ele já ajudava as pessoas, com o pouco que ele tinha, ele já ajudava. E esse pedido que ele faz de bênção e de ter mais terras, é justamente para ter condição de estar ajudando ainda mais do que ele já ajudava. Então, é essa parte que é bastante interessante nisso, que ele não estava pedindo apenas para se engrandecer, e sim para poder ajudar realmente essas pessoas. A gente pode remeter justamente a outro versículo, também que fala um pouquinho sobre isso. Se puderem abrir a Bíblia aí, em Mateus 25, 23, é um versículo bastante conhecido também. Mateus, então, 25, 23, que também fala sobre essa questão de ajudar as pessoas, né? Que você não precisa ter muito para poder ajudar as pessoas. Então, Mateus 25, versículo 23, fala assim, o Senhor respondeu,
Muito bem, ser servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e, porém, sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Então, teremos que ajudar, irmãos, sempre que possível, até quando temos pouco. Com o pouco que a gente tem que fazer o bem. Porque quando a gente tiver muito, porque eu vou ser sincero com os irmãos, quem não ajuda com pouco, quando tiver muito, também não vai ajudar. Tá bom? Pede muito, mas quando tem, não acaba não ajudando. Então, por isso que a gente também tem que ajudar no pouco, para que quando a gente tiver no muito, a gente também seja abençoado. A gente vai continuar agora nas outras duas frases que também têm ligação entre si. Então, voltando aí para Crônicas 4, versículo 10, então os irmãos podem estar voltando aí. Nas outras duas frases também, que é bastante importante, que fala assim, ó, continuando, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Então, essas duas frases também, elas se ligam e formam uma mesma frase, né? O que ele está pedindo aqui? Proteção. E uma coisa que a gente tem que ter como referência em relação a essa proteção. Muitas vezes, é comum a gente pedir proteção, mas a gente tem que ter em mente o quão frágil a gente é. Muitas vezes a gente se compara a vida da gente como se fosse um ovo, né? A gente percebe que um ovo cru, ele é bem frágil. Qualquer batidinha que você dá no ovo, ele acaba quebrando. Se você jogar um ovo, se ele cair no chão, com certeza ele vai quebrar. Se ele estiver na sua forma cru, no caso. E a nossa vida, então, como eu falei, é como se fosse um ovo. E o inimigo é como se fosse uma pedra. Se você pegar uma pedra e bater num ovo, o que vai acontecer? O ovo vai acabar quebrando. Então, Jabez ele cita essa questão aí de justamente a vida ser muito frágil. E o inimigo ele está o tempo inteiro tentando quebrar a nossa vida. Então, ele pede oração aí e cita uma seguinte frase aqui em relação a essa parte da oração de Jabez. Fala assim, ó, a oração não é preparo para a batalha, mas é a própria batalha que é ganha sobre os joelhos. Então, se você está enfrentando dificuldade, está vendo o quanto o inimigo está querendo destruir a sua vida, é apenas a oração de joelhos que vai estar te ajudando nesse momento. A proteção em relação ao mal, ela deve ser feita e deve ter atingida só com a proteção de Deus. Outra frase que fala assim, ó, o mal, se me alcançar, irá me causar dores. Então, se o inimigo tiver a oportunidade, ele vai te causar o máximo de dores possível. Outra frase que fala assim, ó, bem conhecida também, quem brinca com fogo acaba se queimando. Ontem mesmo a gente estava, eu e a Thalita estava ali no farol e o rapaz, ele jogando, né? A gente viu de longe, mas parecia facas, né, fazendo malabarismo com facas. E a gente fica pensando, imagine se cai e ele erra ali e a faca acaba atingindo ele. Vai causar um pouquinho de dor. Mesma coisa, quando a gente vai na questão do... Para quem aí já teve a oportunidade de estar vendo um malabarismo com fogo, né, também é a mesma coisa. Imagine se ele erra, cai o fogo na roupa dele ou no seu corpo. Vai acabar queimando. Só que a gente percebe também que, na maioria das vezes, não acontece, porque como eles treinam bastante... Obrigado, irmão. Como eles treinam bastante, acaba não caindo, né? A maioria deles dá certo. Só que com o pecado não é assim. Com o pecado, se a gente brincar com o pecado, ele vai nos destruir, vai acabar atingindo. Então, por isso que Jabez pede a proteção de Deus, porque ele sabe que se ele não tiver a proteção de Deus, vai ser impossível ele sair ileso de todas as provações que ele vai ter nesse mundo. Algumas lições que a gente pode tirar para a gente poder concluir aí a história de Jabez. Primeira lição, que não importa a desvantagem que a gente está na vida, porque a gente percebeu que Jabez teve bastante desvantagem em relação ao seu nome, a não presença do seu pai, que a gente, mesmo com essas desvantagens, a gente vai conseguir, se lutar, alcançar o êxito da nossa vida. Segundo detalhe, a gente deve se afastar do mal. Exemplo, se o ovo e a pedra eles não tiverem contato, o ovo não vai se quebrar. O ovo só vai se quebrar se ele se aproximar e tiver contato em relação à pedra. E o terceiro detalhe, se
por algum motivo. A gente sabe que a gente tenta se afastar do mal, tenta se afastar do pecado, mas nem sempre é possível. Se a gente tenta se afastar e mesmo assim a gente está com o pecado em volta, a gente tem que ter a proteção de Deus. Porque se o ovo estiver envolvido com algo que o protege, ou a mão, ou algo que estiver protegendo ele, quando ele tiver o contato com a pedra, ele vai bater, alguns momentos pode ter que se machuque, mas ele resistirá, porque ele tem a proteção. Então, mesmo que a gente esteja perto do pecado, se a gente tiver firme com Deus, a chance de a gente alcançar e se livrar daquele momento difícil será muito grande. Um apelo que eu deixo aos irmãos nessa manhã. Uma frase bem interessante que eu estava lendo essa semana, ela diz assim, ó: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o meu alvo. Então, que a gente possa ter essa história, essa pequena história, né, de Jabez como influência à nossa vida. Que essa oração de Jabez seja uma oração muito importante, tá bom? Que possamos realmente, quando formos pedir bênçãos, que sejam bênçãos para que possamos estar ajudando as outras pessoas. Que formos pedir proteção, que possamos estar se afastando do inimigo, realmente se afastando, para que assim Deus consiga nos proteger. Falando um pouquinho sobre oração, irmãos, para a gente poder encerrar o nosso culto dessa manhã, essa semana mesmo foi uma semana bem complicada aí para a gente, né, para os irmãos aqui da igreja. Os irmãos devem conhecer aí a nossa irmã Maria Bernadette, né? Alguns dos irmãos que já sabem que ela está enfrentando uma dificuldade em relação justamente ao Covid. E ela está precisando de muita oração nesse momento. Então, eu gostaria de ver com uns irmãos que estão aqui na igreja, se a gente consegue, a possibilidade de a gente estar se aproximando um pouco mais. Eu sei que a gente tem que evitar a questão do contato, mas só para a gente conseguir se aproximar um pouquinho mais, de preferência aqui mais perto do púlpito, eu gostaria que a gente estivesse fazendo uma oração pela nossa irmã Maria Bernadette nesse momento, porque ela está precisando demais de uma oração. E os irmãos que estão aí na casa assistindo de forma online, se puderem estar se ajoelhando também na sua casa. Se você estiver no carro aí, se puder parar um pouquinho no carro também para estar fazendo essa oração nesse momento. Então eu gostaria que os irmãos que puderem aí se aproximar, tá bom? Só tomando o devido cuidado aí em relação ao distanciamento, né? Eu vou estar só colocando a máscara para os irmãos poderem se aproximar um pouco mais. E nós aqui da igreja, então, os representantes aqui da Igreja Central, estaremos juntos nesse momento aqui em oração, tá bom? Pedindo a Deus realmente aí que Ele possa estar cuidando da nossa irmã nesse momento aí de dificuldade que ela está enfrentando. Então a gente vai estar se ajoelhando aqui, que os irmãos também possam estar se ajoelhando aí na casa de vocês e juntos entrarmos em comunhão aí para podermos estar intercedendo pela nossa irmã. Vamos orar então. Querido Deus, mais uma vez aqui na sua presença, queremos suplicar, Senhor, que o Senhor interceda na vida da nossa irmã Bernadette. Que o Senhor cuide para que ela possa estar restaurando a sua saúde. Primeiramente, querido Deus, queremos dizer que nós aceitamos a sua vontade, aceitamos a sua decisão, mas gostaríamos de suplicar de maneira efetiva, queremos aqui nos humilhar, pedir para que o Senhor, se possível, restaure a saúde dessa nossa irmã. Ela está enfrentando esse momento de dificuldade. Ela sozinha ela não consegue lutar. Os médicos estão ali juntamente com ela, mas a gente sabe que o médico dos médicos, o que realmente pode curá-la é o Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando a cada dia, ajudando a superar esse momento de dificuldade que estamos vivendo. Que o Senhor possa estar abençoando a família dela que está passando por esse momento de dor. Que o Senhor possa estar abençoando os seus filhos, o seu marido. Que o Senhor possa estar dando forças a ele. A gente sabe o quão difícil e quão triste eles estão nesse momento. Mas que o Senhor possa estar ajudando, para que logo ela possa estar aqui novamente com a gente,
podendo louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, mais uma vez aqui na sua presença, queremos agradecer a oportunidade que temos de ainda estarmos aqui. Agradecer a proteção que o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor possa estar cuidando agora de nós, no retorno para nossos lares. Abençoe também a cada pessoa que está assistindo o culto nesta manhã. Cuida de nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém.